Então vamos lá, pessoal. Voltamos aqui onde eu havia prometido para você, que é tratar de inciso por inciso. Pode jogar na tela já. Então, supressão, né, do tributo mediante essas condutas aqui. Então a gente começa com a conduta do inciso 1, que é omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então veja que aqui a gente tem duas situações diferentes. Né? Você tem uma situação em que o sujeito está omitindo uma informação lá essencial para deliberar sobre o tributo, ou ele está mandando a informação, mas essa informação, essa declaração é falsa. Né? Então aqui ele comete ou desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. Muito bem. O inciso 2. E veja que tudo isso aqui, ele está fazendo isso para lograr, para enganar, né, a administração tributária, né, a fim de suprimir ou reduzir o tributo. Sempre é isso que está por trás aqui. Mas vamos lá. Ó, inciso 2. Né? Ele frauda a fiscalização tributária, né, mas de um jeito muito específico. Né? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai inserir elementos inexatos, né? Ou ele vai omitir uma operação de qualquer natureza. Né? Então, esse é um primeiro momento desse crime. Né? Mas ele tem um segundo momento ainda. Essa inserção, né? Essa inserção ou essa omissão, né? Elas vão acontecer no momento em que ele está escriturando, né, documentos ou livros exigidos pela fiscalização, pela lei fiscal. Né? Então veja que toda a administração fiscal da empresa, né, ela é feita por meio de livros. Né? A escrituração disso é feita por meio de livros. Então, e a partir do momento que o sujeito, né, insere elementos inexatos ou omite uma operação nesses livros ou nesses documentos, e claro, com o objetivo de fraudar a fiscalização, né, aí sim ele está percorrendo, né, o inciso 2. Veja que ele tem diversos momentos. Não é? O inciso 3. Falsificar, né, ou adulterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Então veja que aqui, esse inciso aqui, no fundo, ele está tratando de uma falsificação de documento. Né? É um tipo especial de documento sendo falsificado aqui. Né? Aliás, né, ele falsifica ou ele adultera. Né? Você tem aqui duas condutas, né, possíveis, alternativas, inclusive. Né? Mas, de fato, o sujeito aqui ele está ou falsificando ou alterando os documentos fiscais. Né? E veja que o inciso ele é bem generoso. É nota fiscal, é fatura, é duplicata, é nota de venda. Aqui você tem um rol exemplificativo e aqui ele tem a forma genérica, olha, qualquer outro documento relativo à operação. Né? Então veja que realmente não é um rol restrito. Né? A fórmula final aqui, né, torna esse rol aqui absolutamente exemplificativo, né? É apenas um elenco possível dos mais variados. Né? Muito bem, o inciso 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir, utilizar documento, olha só, que saiba, né, ou deva saber falso ou inexato. Isso aqui é quase que uma falsidade ideológica. Não chega a ser uma falsidade ideológica, mas veja, o sujeito, na verdade, um uso, né, de documento falso. Né? Mais uma coisa que uma falsidade é um uso, né, de documento falso. Veja você que aqui o documento ele pode ser falso, né, mas ele pode também ser inexato. Né? Olha que fórmula, digamos assim, maligna. Né? Porque aí, o documento não precisa ser fabricado. Né? Não precisa ser uma mentira completa. Ele pode ser um documento que tem algum fundo de verdade, mas ali alguma informaçãozinha, né, vai ser inexata. Informaçãozinha essa, de novo, né, que se refere, né, a uma supressão de tributo. Né?
Aqui, claro, responde quem utiliza também o documento. Por isso que eu falei para você, olha, às vezes é uma falsificação de documento, mas às vezes também é um uso de documento falso, ou às vezes até uma falsidade ideológica. Né? Veja você que eu ainda marquei aqui, ó, né? Eu marquei para você aqui com exceção, né? Há uma exceção, né? Que é a do inciso 5, né? Que esse sim se consuma, né? Com a mera realização da conduta descrita no tipo. Né? O 5 você não vai exigir o lançamento definitivo do tributo. Mas eu vou chegar lá, fiquem tranquilos. Olha só, inciso 5. Né? Negar ou deixar de fornecer, né? Quando obrigatório, nota fiscal, né? Ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecê-la de acordo com a legislação. Então vamos lá, olha, né? Aquele papo que eu falava, olha, será que é crime material? Será que é crime formal? Né? Isso, né? Isso vai ter uma repercussão aqui, né? No tratamento, né? Legal, né? Desses crimes. E eu, para facilitar a sua vida, né? Eu peguei aqui os precedentes aqui dos tribunais, né? E trouxe, pode me jogar aqui na tela, e trouxe para vocês, né? 4 eixos principais, né? De entendimentos que são essenciais, são implicações essenciais para você compreender, né? O momento de consumação, né? Algumas prescrições, né? A relação disso, né? Com esse fato de que no item 1 a 4, nos incisos 1 a 4, precisa, o crime é considerado material, né? Ou seja, há uma necessidade de exaurimento ali da discussão sobre o tributo. Vamos para a tela? Olha só, então claro, né? Uma primeira implicação aqui, e essa por conta do STF nós já conversamos, né? Para você consumar o 1 ao 4, tem a necessidade do exaurimento da via administrativa, que essa, né, vai decorrer, claro, né, do lançamento definitivo do tributo. Veja você que esse lançamento definitivo do tributo, ele, né, é que vai dar a justa causa para o ajuizamento da ação penal. E aí você, advogado, que está atento a essa repercussão, a essa implicação aqui, você já percebe que se o órgão da acusação ajuizar a ação penal sem esse lançamento definitivo, nesses casos aqui, há uma nítida ausência de justa causa para a ação penal. E a gente já conversou as implicações disso aqui, né? Inclusive lá quando eu dei a aula do habeas corpus. Né? Então agora aqui nós estamos fazendo essa amarração. É esse olhar qualificado que eu quero que você tenha, né? Aqui. Então essa discussão aqui ela é absolutamente essencial, porque é aqui que você, né, como matéria de defesa, começa a perceber essa fragilidade, né, e já começa a amarrar com aquilo que a gente falou em matéria de habeas corpus lá atrás. Uma segunda implicação aqui, ó, prazo prescricional. Né? O prazo prescricional começa a ser contado da consumação, lá na frente, com o lançamento definitivo. Né? E isso também vai ter uma repercussão aqui no seu processo. Veja você que o STJ tem algumas implicações também aqui. Por exemplo, né, a prescrição do crédito tributário, ela não vai exercer influência na seara penal. Né? A discussão da prescrição, né, do crédito tributário é uma coisa, e os prazos lá da esfera penal são outros. Isso está nesse informativo aqui, tá? 579. Para quem tiver a curiosidade de acompanhar aqui os informativos. Ainda no STJ, né? Olha só, o pagamento do débito tributário a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito julgado, olha só, da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado, né? Informativo 611. Pode jogar para mim na tela.
Você consegue entender, você que está defendendo alguém, né, que foi lá e pagou o tributo, mesmo após o trânsito em julgado, né, da sentença condenatória? Você consegue entender a implicação, né, compreender a implicação dessa postura do STJ aqui para a vida do seu cliente? Né? Veja, você vai ter a extinção da punibilidade. Né? Aí você vai ter que pegar esse fato e trazer ele aqui para a sua discussão na seara penal. Então veja que aqui, né, é importante que, embora a gente não trate tão profundamente, porque não é um curso de penal tributário, né, mas eu quero te mostrar pelo menos o contorno da estrutura, né, de como essas considerações feitas nos tribunais superiores apresentam implicações absolutamente fundamentais, né, tanto na estratégia de acusação, quanto na estratégia, principalmente na defesa, e como forma de estruturar, né, possibilidades de trabalho aqui. Bom, isso dito, vamos a algumas coisas que eu acho importantes a gente falar aqui a respeito dessa lei. Bem jurídico tutelado, né, eu já conversei com vocês, né, é o erário, né, é a ordem tributária, né, e ela se revela, né, naquela legítima, né, expectativa, né, da entrada, né, do tributo, daquela soma no Tesouro Público. Né? Então, veja que as condutas elas estão absolutamente lesando essa expectativa. Né? É esse dolo que a acusação vai buscar demonstrar num eventual processo. E o sujeito passivo disso, o sujeito ativo desse crime, claro, o sujeito passivo da obrigação tributária. Né? É o sujeito que teria que efetivar uma conduta e ele suprime ou diminui o tributo, tendo uma outra conduta dentre essas aqui que são trazidas na lei. Então, esse que é o sujeito do crime. Vamos colocar aqui o parágrafo único para mim na tela? Olha só. A falta de atendimento, né, da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas, né, em razão da maior ou menor complexidade da matéria, ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5. Então veja você que aqui, né, ele no fundo é uma outra conduta, seria quase que um inciso 6, né, mas ele tratou como um parágrafo único. Veja você, né, que por que eu digo que é um parágrafo quase que um inciso 6? Né? Porque no fundo aqui, a doutrina diz que, olha, isso aqui não é nenhum tipo penal autônomo. Né? No fundo, é quase que uma norma que complementa aquela omissão lá do inciso 5. Né? É dessa forma que a maioria da doutrina trata esse tipo de inciso aqui. Embora muitas pessoas na doutrina, se você for pesquisar, vão alegar pela inconstitucionalidade desse negócio aqui. Né? Então, são poucos os autores que falam assim, olha, esse tipo aqui, né, ele vai ferir o princípio da reserva legal. Né? Então, aqui é uma outra matéria de defesa que é absolutamente discutida com certa profundidade na doutrina. Né? Muito bem. Com isso, a gente finaliza o artigo 1º, né? E eu quero tratar com vocês aqui o artigo 2º. Se você for olhar aqui na tela, olha só, o artigo 2º vai trazer uma série de incisos também e vai dizer que essas condutas aqui são crimes da mesma natureza daqueles lá do artigo 1º. Né? Então ele fala, olha, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens, fatos, ou então empregar uma outra fraude, o quê? Para você se eximir total ou parcialmente do pagamento do tributo. Né? Então veja que, de fato, né, tudo isso aqui é muito próximo daquelas falsidades, daquelas falsificações, né,
que a gente tratava lá. Aqui, nesse caso, de fato, está muito próximo, né, de uma falsidade ideológica, de um tipo parecido com isso. Por quê? Porque você faz uma declaração falsa, uma omissão, embora o crime não seja só isso, porque ele diz que você pode empregar uma outra fraude, com o intuito o quê? Se eximir total ou parcialmente o pagamento do tributo. Inciso 2, olha só. Deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Veja você, não recolher um tributo no prazo legal, mas não é qualquer tributo, é um tributo que o sujeito já havia descontado. Já havia descontado. Veja que isso aqui é muito próximo de uma apropriação indébita. Porque o sujeito vai descontar ou cobrar um valor lá do terceiro, vai ficar com esse montante lá esperando para fazer o recolhimento, só que ele não faz. Ele não faz esse recolhimento. Ou seja, ele está dando uma destinação diversa, se apropriando desses valores. Então, de fato, é muito próximo mesmo de uma apropriação indébita. Veja você que, de novo, aqui, se a gente for lá pesquisar na doutrina, alguns defensores estabelecem, ou pelo menos tentam estabelecer, uma linha de defesa no sentido de que o dolo aqui é, de fato, se apropriar daquilo que foi descontado ou cobrado. Agora, se a empresa está numa situação, ou melhor, o sujeito passivo, né, da obrigação, o sujeito lá da obrigação tributária, está numa situação tão difícil, tão adversa, que aquilo é quase que uma inexigibilidade de conduta adversa, talvez não se estaria falando de crime. O que muitos defensores tentam argumentar é que o sujeito não recolheu como última alternativa para não quebrar, como última alternativa para não deixar de pagar os empregados. E não tem um outro tipo de problema, e aí trabalhista. Nesse caso, ele estaria evitando um problema trabalhista imediato e estaria configurada uma inexigibilidade de conduta diversa. Essa argumentação é garantida? Claro que não. Os tribunais recebem, claro, nem todos. Mas, a depender do caso concreto, muitos defensores optam por esse tipo de linha de defesa. Então, nós precisamos, você, advogado que está olhando para um caso desse aqui, você precisa considerar a detecção aqui de um caso de inexigibilidade de conduta diversa. Certo? Muito bem. Pode me jogar na tela aqui, Rogerinho. Eu vou fechar esse bloco aqui, e quando a gente voltar, a gente volta falando aqui, do inciso 3. Joia? Aqui, inciso 3. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta.